Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa reflexão com Emmanuel. Hoje é a de número 136. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema deste capítulo de número 136 se chama Coisas Terrestres e Coisas Celestiais. André, qual que vai ser o versículo que Emmanuel escolheu para embasar a nossa reflexão aqui de hoje? O versículo de hoje é retirado do diálogo de Jesus com Nicodemos. E nós encontramos ele no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 12. Jesus diz assim: Se vos tenho falado de coisas terrestres e não acreditas, como irá acreditar se eu falar das coisas celestiais? Duda, o que Emmanuel traz para nós a respeito desse versículo de hoje? Bom, assim como o Nicodemos teve a curiosidade de querer entender um pouco mais ali sobre o reino dos céus, nós também temos ali um pouco, Emmanuel traz, né, sobre a curiosidade. Alguns estudiosos também reclamam e querem entender um pouco mais do contexto do mundo espiritual. Se questiona a respeito que falta informação pela ausência de dados, de informações aqui que eles fazem nas tarefas e nas atividades do dia a dia da espiritualidade, né? Dessa espiritualidade que está aqui sempre em comunicação conosco. E muitas são as indagações que nós fazemos, não é mesmo? Acredito que cada um de nós já partilhou aqui um pouco dessa dúvida, desses questionamentos que Emmanuel traz. Algumas das formas que Emmanuel fala aqui é que muitas vezes nós queremos saber como que é essa rotina, essa nova rotina dessa vida agora no plano espiritual, como são essas cidades, como são as casas, como que organiza hierarquicamente a vida no plano espiritual. Tem governo, os governos parecem com nossos aqui, os modelos aqui da Terra. São muitas as perguntas que nós fazemos a respeito do plano espiritual. Ele fala também que muitos indagam os próprios cientistas. Por que a partir do momento que os cientistas desencarnam e estão lá no plano espiritual, eles não retornam aos seus laboratórios, às suas atividades desenvolvidas aqui na Terra e continuam, dão sequências às suas pesquisas para descobrir aqui novas formas aí de curar doenças que hoje são consideradas incuráveis? Por que eles não continuam pesquisando, já que a vida ali continua? Por que novos cientistas não vêm, outros já desencarnados não começam a fazer novas invenções que vão acelerar esse progresso mundial? Então, Emmanuel cita todos esses argumentos aqui, né, que eu citei aqui para vocês hoje, e aí ele diz que todos esses argumentos, eles são apressados da preguiça humana. Ele diz que esses questionamentos são em detrimento da nossa própria preguiça. E aí, Emmanuel fala que faz aqui uma seguinte ponderação que nos coloca a pensar. Por exemplo, um espírito comunicante, ele frequentemente está pensando e todo o seu trabalho espiritual é voltado para o nosso amparo aqui na Terra, né? Nós estamos constantemente sendo amparados pela espiritualidade. Tudo gira muito em torno aqui do auxílio para a nossa evolução também. E eles, para desenvolver essas tarefas, Emmanuel fala aqui que eles estão num curso metódico de introdução a essas tarefas mais altas. E aí, ele traz agora a questão: se nem esses que estão trabalhando em prol de um desenvolvimento estão realizando aqui esses cursos introdutórios,
né, metódicos, seguindo ali à risca os ensinos do plano espiritual, são integralmente ouvidos? Imagina nós que estamos aqui. E aí ele coloca a outra questão. Imagina esses espíritos, né, que estão dedicando ali ao trabalho espiritual, nos apoiando, realizando atividades realmente sérias e relevantes para a nossa vida, parassem de realizar essas atividades e se juntassem conosco para responder as nossas perguntas. Imagina o que aconteceria se eles... tantas coisas acontecem com o Amparo, imagina se eles se afastassem de nós e ficassem aqui respondendo as nossas perguntas curiosas. E aí Emmanuel diz o seguinte, né? Ele cita aqui que essas perguntas não se passam de comentários prematuros. É verdade, é a prematuridade do nosso espírito nos leva a querer entender mais ali dos pormenores de rotina. É uma visão ali tanto quanto materializada, né? Nós aqui na Terra temos esse hábito, né? Nos encontramos com um amigo, queremos saber onde que ele trabalha, como é a rotina de vida, e isso não é relevante para o plano espiritual, porque o que realmente importa são as atividades e o amparo que nós estamos aqui recebendo deles e todo o auxílio para o processo evolutivo. E aí, Emmanuel deixa aqui destacado o seguinte: é necessário que compreenda o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. Ou seja, está realmente aqui nas nossas mãos. Deus concede todos esses auxílios, a espiritualidade é realmente um grande amparo e auxílio para a nossa evolução, mas a nossa própria glória, nosso próprio desenvolvimento precisa estar além. Nós precisamos realmente, vamos dizer aqui em outras palavras, né, correr atrás para fazer o nosso. Mas, André, traga uma história aqui que possa ilustrar e nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa reflexão que Emmanuel está trazendo aqui hoje. Esse encontro de Jesus com Nicodemos, ele é muito significativo porque Nicodemos não era uma pessoa comum, com pouco conhecimento. Nicodemos era um fariseu e ele tinha conhecimento, né? Só que ele vai até Jesus e fala assim para Jesus: olha, eu já percebi que tudo que você faz, se você não tiver junto com Deus, é impossível que você consiga realizar tudo que você realiza. E ele queria saber a respeito do reino de Deus, né? E aí Jesus fala para ele que para ter esse entendimento, o homem precisaria nascer de novo. E aí ele fala: mas como é possível um homem nascer de novo? Como que um homem já velho vai retornar para o ventre da sua mãe para poder renascer? E aí Jesus fala: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. E ele ainda continua em dúvida, e aí Jesus diz exatamente esse versículo de hoje: se eu falo as coisas materiais e vocês não acreditam, não entendem, o que vai adiantar se eu falar das coisas celestes? Ou seja, você ainda não tem conhecimento, entendimento para reconhecer isso que eu estou falando. E aí, o que ocorre é o seguinte: a ciência, ela tem conhecimento de que atualmente a gente conhece e consegue ver apenas 5% do universo. 5%. Os outros 95% que nos é desconhecido, que a gente não conhece, a ciência chama de matéria e energia escura. Ou seja, a gente tem um conhecimento de muito pouco. E se a gente pensar na época de Jesus, que a ciência ainda não tinha a evolução que ainda tem, era menos ainda. Então era menos conhecimento ainda. E Jesus, então, ele utiliza da figura de Nicodemos para poder falar para todos nós, para que não sejamos orgulhosos, prepotentes de acharmos que nós sabemos todas as coisas. Porque se atualmente a gente só sabe 5%,
É muita pretensão a gente achar que já sabe todas as coisas, sendo que 95% não se sabe o que, como funciona, o que é, né? É, e nós precisamos, assim como Nicodemos, nós precisamos que os nossos conceitos, né, de viver, as nossas opiniões, elas precisam renascer. Nós precisamos reformulá-las, remodelá-las para que a gente consiga entrar nesse reino de Deus que Jesus propõe. Mas o que seria esse reino de Deus que Jesus propõe? E aí, lá no Evangelho de Lucas, justamente os fariseus fizeram essa pergunta para Jesus e falaram assim para ele: mas quando é que chega esse reino de Deus? E Jesus responde assim: o reino de Deus não vem em aparências exteriores. Ele não é visível. Você não vai conseguir enxergar o reino de Deus. Você não pode dizer que o reino de Deus está ali ou está aqui. O reino de Deus está dentro de nós. Então, o que Jesus nos propõe é: o reino de Deus está dentro de cada um. Só que para que esse reino de Deus aconteça, cada um é o próprio agricultor dessa semente do reino de Deus. Então, cada um precisa caminhar para esse reino de Deus, construir em si esse reino de Deus, para buscá-lo. E aí também, a respeito dessa maneira com que Jesus falava, né? Porque aqui na nossa reflexão é nos dito assim, mas por que a espiritualidade não venha de maneira assim a esclarecer tudo de uma vez? Por que não fala? É justamente porque a gente não tem esse entendimento ainda. E aí, se pegarmos lá no Evangelho de Mateus, os discípulos certa vez perguntaram assim para Jesus: por que você fala em parábolas? Por que você, né? Era como se ele estivesse perguntando assim, por que você não é mais direto para poder falar as coisas? E aí Jesus fala assim para eles: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então Jesus sabe exatamente que é necessário você mudar o discurso, adaptar o discurso para o público que você fala. Então, por exemplo, se você quer ensinar o evangelho para criança, você tem que ter uma forma. Se você vai ensinar para um jovem, adolescente, é outra forma. Para uma pessoa adulta, é outra forma. O conteúdo é o mesmo, mas a maneira como se passa esse conteúdo, ela tem que ser diferente, ela tem que ser adaptativa, senão a gente não compreende. Então, Jesus tinha total noção de que ali na presença dele, no caminho dele, tinha diversos espíritos diferentes na escala evolutiva. Então, de entendimento moral, você tinha ali crianças ainda, adolescentes e adultos. Por isso, então, que os discípulos tinham um entendimento maior e os outros tinham um menor entendimento. E aí, hoje, eu queria contar uma história aqui, que é a respeito dessa da maneira como Deus se manifesta para nós, né? Porque Emmanuel fala aqui que tem muitas pessoas que gostariam de ver isso, de sentir isso, de perceber de como que ele age. E aí, na história de hoje é o seguinte: um advogado tinha um escritório em um prédio e ele sempre saía desse escritório um pouco mais tarde do trabalho dele. E quando ele saía dali, já no começo da noite, ele ia até uma joalheria de um amigo dele, que era ali na mesma rua, e ele ia lá para poder encontrar com esse amigo, e eles conversavam e voltavam depois para casa. E quando ele foi, certo dia, na joalheria desse amigo, ele notou que numa rua que faz esquina de onde ele trabalhava, que tinha uma moça que estava ali com roupas curtas, que ela estava ali trabalhando, né, à noite. Era uma garota de programa.
E ele ficou observando ela assim, e aí o amigo chega até ele e fala: que vida complicada, né? Que vida difícil, né? E ele fala assim: não, eu tô reparando é outra coisa. Você não reparou que ela parece que tá um pouco acima do peso? Não parece que ela tá grávida? E aí o amigo falou assim: ué, eu não tinha reparado isso, não. Então, esse advogado faz um sinal para essa moça, e essa moça se aproxima toda feliz, achando que ela iria ali realizar o seu serviço. E aí, quando ela chega até eles, ele pergunta assim para ela: é, me parece que você está grávida? Fala assim para ela. E ela toma um espanto com aquilo, com aquela pergunta, que ela não estava acostumada com isso. E aí ela fala assim: eu tô grávida sim. E ele questiona ela, fala: mas isso não prejudica o seu trabalho? Ela falou assim: não, por enquanto ainda não está me prejudicando. E ele fala assim para ela: você não tem outros meios de poder trabalhar? Ela fala: não, eu não tenho, porque eu tenho que sustentar a minha mãe, que ela não tem emprego, eu tenho um filho de 4 anos e agora eu estou grávida. E ele disse assim para ela: quanto que você recebe por dia? Ela fala: ah, varia. Tem dia que é tanto, tem dia que é tanto. E aí ele fala assim pro amigo dele: coloca aí esse valor aí, coloca na calculadora. Naquela época ele ainda não tinha celular para poder fazer isso. Aí ele colocou na calculadora que o joalheiro carregava em sua bolsa, e ele fala assim: quantos dias você trabalha na semana? Aí ela falou: ah, tem semana que eu trabalho todos os dias, tem semana que eu tiro um dia de folga. Aí ele falou assim: coloca então vezes 7. E aí colocou, multiplicou quanto ela ganhava vezes 30. E aí ele falou assim: agora você faz esse valor e multiplica por 2 anos. Aí deu aquela quantia. Esse advogado pegou um cheque, tirou o cheque e falou: olha, eu vou te dar um cheque aqui com o valor de 2 anos do seu trabalho. Você vai pegar esse cheque, você vai tirar esse tempo para você cuidar dos seus filhos, do que você já tem, cuidar da sua mãe e cuidar desse filho que está para nascer. Aí ela ficou toda espantada com aquilo, falou assim: mas por que você está fazendo isso? Ele falou assim: eu estou querendo te ajudar. Então você pega essa quantia e depois desse tempo, vê se você consegue arrumar um outro emprego que não te desgaste tanto, que você não sofra tanto para poder trabalhar. E então ele entrega aquele cheque para aquela moça e essa moça vai embora. Passado 6 meses, essa moça então retorna até a joalheria desse amigo do advogado. E ela está com um carrinho de bebê. Só que lá na joalheria estava a esposa desse advogado. E aí, quando o joalheiro percebeu que essa moça estava entrando, a esposa do advogado continuou sentada atrás do balcão, porque os dois eram muito amigos e estavam conversando. E aí a moça diz assim: você lembra de mim? Aí ele olhou assim e falou assim: olha, não estou lembrado. Eu sou a moça daquele dia assim, que o seu amigo me entregou um cheque. Eu vim aqui. E aí a esposa já ficou de orelha, né, atento, porque, ué, que moça é essa que tá querendo saber do meu marido falando o nome dele? E aí ele falou: olha, eu vim aqui porque eu queria muito encontrar o seu amigo, porque eu queria que ele conhecesse o meu filho. E aí ele falou assim: então, o que acontece é que tem 1 mês que ele desencarnou. Ela falou: ah, mas não é possível. Eu queria tanto que ele conhecesse o meu filho, porque eu dei o nome do meu filho igual o nome dele, porque ele me fez tão bem que eu escolhi colocar no meu filho o nome dele. Aí ela comentou assim: olha, com aquela quantia que ele me deu, a minha mãe era costureira. Eu comprei uma máquina de costura e a minha mãe me ensinou a costurar também. Então nós duas alugamos um cômodozinho, a gente está costurando
e estamos conseguindo levar a nossa vida dessa maneira. E aí, a esposa daquele advogado, ela se levanta de trás do balcão, vai até a moça e fala assim: olha, eu queria te dar mais uma quantia em dinheiro. E ela fala assim: não, eu não preciso, eu não quero. E aí a senhora diz assim para ela: olha, é em nome do meu marido. Ele não pôde conhecer aqui o seu filho, mas em nome dele eu peço que você aceita mais essa quantia. Então, essa história de hoje é para a gente perceber como que Deus trabalha, como que Deus toca as pessoas para as pessoas ajudarem os filhos de Deus, todas essas pessoas. Porque Deus consegue nos ajudar exatamente com outras pessoas, não é de maneira tão direta, mas ele toca o coração de alguém para que alguém consiga tocar outro coração. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei aqui algo que Emmanuel fala exatamente sobre esses auxílios, né? Que Emmanuel chama agora de sinais divinos na nossa vida. Ele diz assim, que a grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados não é de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas é de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesmo, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Essa história é um grande exemplo do que Emmanuel citou aqui, né, André, sobre esse sinal. Sinal das duas partes, né? Deus também mandou um sinal a esse advogado que concedeu o auxílio para essa moça, o sinal para ela também ir até lá, ser educada e aceitar essa ajuda, sinal também para que ela tomasse o melhor caminho, né? Essa história que você traz, né? De comprar a máquina, com certeza um sinal divino, dela lembrar que a mãe tinha essa profissão, que era algo para ela aprender. Então, nessa pequena história, vemos o envolvimento ali de algumas pessoas, mas cheio de sinais divinos. E Emmanuel traz, e é muito tocante essas palavras dele aqui hoje, né? Que a espiritualidade ela não vem trazer conhecimento, mas ela se dedica principalmente em nos apoiar, em aprimorar ali a nossa percepção desses sinais, nos oferecendo suporte, apoio, muitos amparos em momentos ainda que a gente nem é capaz de perceber. A gente sabe que mesmo que nós não sejamos capazes de perceber, esses sinais estão ali, esse amparo está ali. Então, esses sinais eles são capazes ali de transformar a nossa vida, de mudar os rumos do nosso caminho, de facilitar muito a nossa jornada aqui no plano espiritual. E é uma verdadeira bênção, um grande cuidado de Deus conosco, né? De deixarmos aqui, de ter dado o seu filho aqui para nos ensinar, né? Jesus veio nos ensinar, mas ainda tomou cuidado de que a gente não ficasse só, não ficasse apenas com as escrituras para seguirmos, mas que a gente tivesse esse apoio constante mesmo, estejamos aqui amparados, sendo guiados, buscando sempre, né? Nós temos sempre esse instinto de pedir as respostas, de pedir os direcionamentos espirituais, e nós nunca ficamos sem resposta, nós nunca ficamos sem esse amparo. Né? O que ainda nos falta é lapidarmos cada vez mais essa nossa sensibilidade, essa nossa percepção, o nosso momento ali de silenciar, para que a gente também possa sentir esses sinais, né? Nós precisamos, às vezes, estar mais calmo, mais sereno, para que seja mais fácil. Então, à medida que nós vamos, ao passar do tempo e progredir, nós somos capazes aí de perceber ainda mais esses sinais divinos da nossa vida, que tanto nos auxilia e nos ampara. Não é mesmo, André? E essa leitura desses sinais, isso é muito importante para todos nós, porque a maneira como Deus age, em muitos momentos, ela é muito sutil.
Então, se nós não tivermos olhos para poder ver esses sinais, a gente acaba achando que foi simplesmente uma sorte, que foi um acaso, né? Então a gente precisa ter essa maturidade no olhar para poder saber ler esses sinais, porque isso é o que muda. Porque imagine, nessa história que eu contei aqui, se essa moça não fizesse essa leitura de um sinal de que, gente, só pode ser Deus querendo me ajudar, porque era só mais um dia de serviço que ela estava ali fazendo, e nesse dia alguém conseguir enxergar nela, ver ela além do corpo, além da matéria. Porque foi exatamente isso que esse advogado viu. Ele viu uma irmã, ela viu alguém necessitado que precisava de ajuda. Não julgou a condição que ela estava. Então, isso é a leitura desses sinais divinos, não enxergue o próximo apenas como matéria. Enxergue o próximo como alguém que, assim como você, está buscando melhorar e progredir. Então, esse é o recado. Exatamente, André. E também gostaria de destacar aqui que não só, né, acabei citando bastante aqui sobre o sinal que vem para nos amparar, que vem para nos auxiliar, mas nós não podemos esquecer do sinal do chamado, de quando nós somos chamados a ser o sinal, a ser o amparo, a ser o auxílio, assim como o advogado da história de hoje que você citou. Ele foi chamado a trazer e levar a luz para ele. Deus deu as condições necessárias, né? Esse irmão tinha ali o poder aquisitivo que realmente solucionou o problema da vida dessa moça. Então, houve um sinal, ele teve abertura também para perceber. Então, assim como somos convidados a perceber os sinais que nos auxiliam, diariamente também nós somos convidados a perceber os sinais para amparar o outro, porque muitas das vezes nós já temos ali tudo que é necessário, o aparato necessário. Se nós somos convidados, é porque Deus nos capacitou e sabe que nós temos ali a condição de amparar. Mesmo aqui, ainda pequenos, nós ainda conseguimos fazer muito e mudar a vida de muitas pessoas que estão ao nosso redor. E isso é muito bonito, algo muito iluminado da nossa vida, né? É uma grande bênção para nós aqui encarnados. Como o André citou, para ver essa beleza, nós temos que estar atentos, porque senão a gente cai nesse descuido de dizer: tive sorte, nossa, tive uma sorte, nossa, que coincidência. E nós não damos os méritos e os créditos a quem deve o receber, né? Porque não é coincidência e não é sorte, é bênção. Que nós estejamos atentos para perceber também, porque quando nós percebemos o quanto nós somos abençoados diariamente, isso também fortalece a nossa conexão espiritual para percebermos o quanto somos amados, o quanto somos queridos por Jesus, por Deus, e quanto a nossa alma realmente importa, e cada um é essencial aí para esse plano divino, né? Nenhuma ovelha ficará perdida, né? Já disse Jesus para todos nós. André, gostaria de complementar algo antes do encerramento de hoje? Podemos encerrar. Podemos encerrar. Então, com essas palavras, com essa história tão bonita, como o Emmanuel traz aqui para nós, né, com esses sinais divinos, de uma maneira muito inspiradora aqui, para nós seguirmos aí a nossa semana, nós encerramos essa reflexão de hoje. Emmanuel aqui fortaleceu muito o nosso espírito hoje, nos encheu de esperança, e com essa mesma esperança, sigamos aí para as próximas semanas. Na semana que vem, Emmanuel vai falar para nós a respeito do banquete dos publicanos, né? Um momento muito bonito, vivido por Jesus. E aí ele tira o versículo 11 do capítulo 9 de Mateus e diz assim: e os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então, aguardo vocês para a semana que vem, vermos o que Emmanuel vai falar a respeito dessa cena, desse versículo, e vai trazer muito mais reflexões aqui para nós. Eu desejo a vocês uma semana muito abençoada,
de muito, que vocês possam ser sinais e possam perceber os sinais de Deus para com todos vocês. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Uma ótima semana a todos. Um ótimo sábado a todos e que assim seja.